Então vamos lá. A ideia aqui é a gente calcular as taxas de natalidade. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil. Muito bem. Então vamos aqui. Nossa missão é calcular as taxas de natalidade desses 2 anos, utilizando os dados de população e os dados de nascidos vivos. Eu forneci para vocês na página 1 dessa planilha os dados de população por município, nos anos 2000 e 2010, os dados de natalidade por município também, igualmente nos anos de 2000 e 2010, e os dados de óbito por município nos anos de 2000 e 2010. Então, a primeira coisa que a gente precisa é calcular, somar todos os municípios da região norte para chegar à população norte, da região norte, em 2000, no ano 2000. E a gente vai fazer isso sabendo que o código da região norte, o código, que é o código do IBGE, é o 1, da região nordeste 2, 3 e 4. E aqui, esse 1zinho aqui inicial é que é aquele 1 referente à região norte. Então, eu venho aqui para fazer o cálculo, eu vou fazer igual, colocar a função de somar, que é soma, e vou abrir aqui o intervalo e vou buscar o intervalo que é aquele intervalo 1, dos municípios 1, lá em população. Vou lá na planilha população, na página, clico aqui no primeiro, que tem 1, e vou até o que vai passar do 1 para o 2. Aqui, ó, do 1 para o 2. Então, da linha 453 para 454. Então, o meu intervalo é do A5 até A453. Eu posso fechar a minha fórmula e agora clico em Enter e ele faz a soma. Eu acho que eu coloquei alguma coisa. Coloquei A, na verdade não é A, é B, desculpa. B, vamos ver lá. É B, agora sim. Ó, né, ó, vejam, eu coloquei A, mas não é A, é B. B que é onde tem os valores de. Em A está o nome, né? Então, é selecionar de B5 até B400, 450 e 50, 53. Então, esse intervalo aqui, certo? Feito isso, aí agora eu faço a mesma coisa para a região, Nordeste. Sendo que eu vou copiar aqui, Ctrl C, isso copia a fórmula que está lá dentro, já Ctrl V aqui, e aí eu vou editar a fórmula aqui. Primeiro eu entendo que Ctrl X, Ctrl V, esse daqui, ó, 454, é exatamente a linha onde começa o 2, o Nordeste. Vamos ver lá, né? Porque quando eu copiei essa fórmula daqui, eu copiei essa fórmula e colei ela aqui, observem que, deixa eu copiar no Ctrl C, Ctrl V, observe que o que mudou, né, nessa fórmula daqui, deixa eu ver se dá um zoom aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó, B5 a B453, o que mudou foi que agora ele desceu uma linha. Então vejam que ele termina aqui em 453. Então a próxima, logicamente, é 1. Então por isso que B, eu sei que B454 já é da região Nordeste. Aí eu colo aqui, né, e vou procurar a última célula desse intervalo aqui, do intervalo que é o Nordeste. Deixa eu agora diminuir o zoom aqui, que eu possa caminhar melhor. Eu volto lá em população e vou aqui, começa aqui o intervalo e ele vai seguir até 2 para 3, né? Opa, passou. Aqui. 2247. Então, 2247. B2247. B2247 é onde termina a região Nordeste. Volto lá. E aí é dito B2247. Essa então é a população. Ctrl C,
Ctrl V na região sudeste, faço a mesma coisa, eu já sei que esse daqui, ele é exatamente onde está começando a região sudeste, então coloco para cá, e aí vou lá na planilha buscar o último valor da região sudeste. Vou lá na planilha população, aqui estão o último valor da região sudeste, quando passa do 3 para o 4, vai ser lá embaixo. Ou seja, aqui passou 3 para o 4. É o 3915, né? B3915. E aí é o último valor da região sudeste. B3915. 3915. E aí você repete a mesma coisa para o sul, né? Vai fazer o mesmo procedimento para o sul e depois para o centro-oeste. E depois... Aí eu vou adiantar aqui para não ficar repetindo a mesma coisa. Vocês já entenderam o processo. Feito isso, agora eu já tenho as populações aqui, né? Seguir esse procedimento, já tenho as populações de todas as regiões no ano 2000. Para encontrar o ano 2010, é simplesmente eu copiar essas fórmulas aqui que eu construí e colar aqui. E aí, automaticamente, como vocês percebem, ó, olhando aqui ó, na fórmula aqui, ó, quando eu saio daqui, aqui está B5 a 453, e quando eu venho para cá, vai do 5 ao 453. A única coisa que está mudando aqui, de um para o outro, veja, que é a coluna, que está saindo da coluna B para a coluna C. Da mesma forma, aqui embaixo também, está saindo da coluna B para a coluna C, mantendo o intervalo. Então, aqui se torna mais simples, né, que é somente você copiar e colar, né? Vou seguir, então, o mesmo procedimento para nascidos vivos em 2000 e 2010, o mesmo procedimento que eu fiz aqui em população. Com a diferença que agora, ao invés de estar trabalhando com a planilha população, a planilha ou a página população, eu vou estar trabalhando com a página natalidade, certo? Então, continuo no mesmo procedimento. Vou fazer as fórmulas aqui, depois copio essas fórmulas e coloco aqui. Então, vou adiantar também para não ficar tão demorado. Então, vejam como ficou a fórmula. Agora a fórmula ficou soma, natalidade e o intervalo referente à região norte, né? Aí, sigo agora fazendo os outros cálculos para as outras regiões, os nascidos vivos em 2000 para as outras regiões. Vamos lá. Bom, feito isso, agora que eu tenho dados de população e dados de nascidos vivos, eu posso calcular as taxas de natalidade. A taxa de natalidade nada mais é do que você dividir, relacionar, né, a população de nascidos vivos, os nascidos vivos pela população total naquele ano. Então, vamos fazer isso. Igual a esse, que são os nascidos vivos em 2000, dividido pela população total em 2000 também. Então, esse valor daqui, que eu estou dividindo, né, vai chegar ao coeficiente, né, o coeficiente de natalidade, né, esse coeficiente. Você pegando esse coeficiente de natalidade e multiplicando ele por 1000, aí nós chegamos ao que chamamos de taxa de natalidade. Ou seja, no caso de, em 2000 aqui, na região norte, foram 22 nascimentos para cada grupo de 1000 habitantes. Isso que significa a taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade é uma taxa por 1000. E agora, só eu copiar aqui e Ctrl V, eu encontro as taxas das outras regiões, né? Vocês podem observar, entrando aqui, ó, que ele justamente pegou esse, dividiu por esse, né? Esse por esse, e vezes 100. E você pode conferir nos outros, para você perceber que ele já copiou certinho. Copio aqui, Ctrl C, Ctrl V, e então eu já tenho as taxas de natalidade todo o universo que eu estou pesquisando aqui, né? Descrevendo. Nos anos 2000, 2010, para as 5 regiões. Agora vamos ver como construir um gráfico.
Então, vocês podem pensar se vocês vão construir gráficos utilizando dados de população, nascidos vivos, da própria taxa de natalidade, né? A ideia aqui é que vocês construam algum gráfico que diga alguma coisa sobre essa realidade que nós colocamos aqui em forma de números sobre essa tabela. Eu vou utilizar esses dados aqui para fazer um gráfico. Eu estou imaginando um gráfico de barra, com uma barra para um ano e outra barra para outro ano, e 5 conjuntos de barras, portanto. Aí eu seleciono aqui, ele já vai sair, eu acho que mais ou menos nesse formato. Inserir, gráfico. Olha. Bom, é exatamente esse gráfico. Vejam que aqui em azul, né, em azul, 22,53, 22,53, 19,31, 19,31. Então, que é justamente a região norte, nordeste, sudeste, e aqui é o ano 2000, 2010, 2000, 2010. E aí, a partir daqui, eu vou configurar esse gráfico. Se não fosse isso que eu queria, né, se eu quisesse de outra forma, outra organização, também é nessa próxima parte aqui que a gente pode ir remodelar o gráfico. Então, só vou mostrar aqui a interface básica de remodelar. Depois vou alterando aqui as remodelagens e eu vou fazer uma modelagem básica no gráfico, mas vocês exploram essa parte aqui ó, de editar gráfico, né? Essa parte aqui da configuração, para vocês verem como é que fica. Por exemplo, aqui, alterar linha e coluna. Já dá outro modelo aqui de gráfico. Aqui estava o seguinte, cada um das barras é uma região, aqui é o ano 2000 e aqui é o ano 2010. 2010, 2000. Esse é outro formato. Eu vou deixar naquele formato que é o que eu estava querendo, estava imaginando. Estava com ele em mente. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar títulos. Aqui vou personalizar título dos gráficos e eixos, título do gráfico. Vou colocar aqui taxas de natalidade. Pronto, esse é o título do gráfico, ele vai aparecer aqui. Você pode configurar fonte, tamanho, por aqui, né, negrito, deixar sem negrito. E título do eixo horizontal. Então, aqui o título do eixo X. Eu vou colocar regiões, porque aqui vão ser as regiões. E título do eixo vertical. Taxa de natalidade por mil, já tinha colocado aqui, ó, por mil. Aqui, taxa de natalidade por mil. Então, já coloquei os títulos. Agora, eu vou formatar o seguinte, eu vou colocar aqui na minha legenda, no azulzinho, eu vou colocar ano de 2000. E no vermelhinho, dando duplo clique aqui, eu vou colocar ano de 2010. Pronto, aí tenho aqui a minha legenda. Eu posso posicionar essa legenda clicando aqui, a posição dela está automático, eu posso posicionar em qualquer uma dessas posições, por exemplo, eu vou colocar aqui abaixo, esquerda, direita, dentro, né, para economizar mais espaço aqui do meu gráfico. Então, vamos agora em outra configuração, que seria, eu vou modificar essas cores, colocar aqui, modificar essas matizes, vou colocar matizes mais parecidas, porque aqui matizes tão distintas, não é, semiologicamente, a semiologia gráfica não é tão correta, né? Porque dá a impressão que são duas coisas distintas. Na verdade, tanto uma coluna quanto outra está falando da mesma coisa, que é tempo. Apenas um tempo é maior, outro tempo é menor. Então, eu vou deixar eles na mesma matiz. Eu clico aqui, peraí, deixa eu voltar lá. Editar gráfico, personalizar, aqui em séries. Aí, séries. Aí, ano 2000, eu vou colocar um laranja como este daqui. E aí, no ano de 2010, eu vou colocar um laranja mais um marrom aqui. Pronto.
matizes mais parecidas, mais na mesma matiz, né? É, e agora eu preciso colocar aqui embaixo norte, nordeste, né, os rótulos. Como é que eu faço isso? Eu acho que aqui em configurações, aqui, ó, adicionar eixo X, adicionar eixo X, clico aqui, e aí eu vou selecionar o intervalo onde tem os rótulos, que é de B4 até B8. Ok, já aparece aqui, eu posso clicar em cima disso daqui e eu vou colocar eles em negrito. Não, vou deixar sem negrito. Eu vou colocar regiões negrito. Clique em regiões, coloco negrito. Taxa também eu vou colocar negrito. Vou deixar assim. Por fim, né, eu vou colocar algumas linhas secundárias aqui para permitir uma leitura visual mais interessante para esse gráfico. Eu arrastar para cá, onde é que eu faço isso? Eu clico aqui nas linhas, eixo vertical, aqui. Linhas de grades secundárias. Cliquei, já apareceram as linhas secundárias. Eu posso adensar mais, colocar 5 linhas em cada intervalo, que permitem a leitura visual mais precisa, mais interessante. Bom, só para exemplificar, então, está aqui um gráfico construído que já me diz algo sobre a realidade. A gente percebe, olhando para o gráfico, quem tem as maiores taxas de natalidade, tanto no ano como no outro, é a região norte. Em todas as regiões a gente percebe uma significativa queda na taxa de natalidade e percebe mudanças aqui, né? O segundo lugar no ano de 2000 estava com o Centro-Oeste, já agora o segundo lugar em 2010 está com está meio que empatado, né? Como se o Nordeste está crescendo para se aproximando aqui do Centro-Oeste, né? E as duas regiões menores, menor taxa de natalidade, região Sudeste e Sul, enfim, eu consigo fazer essas leituras sobre a natalidade a partir desse gráfico. Então, essa é a ideia, construa um gráfico, né, que permita você descrever alguma dimensão dessa realidade que a gente está vendo. Então, façam isso para a natalidade, né? Façam depois para a mortalidade e para o crescimento populacional. É isso.